Rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Boteco Ball, rapaziada. Hoje, 4 de abril de 2025, e a gente vai falar sobre realmente uma bomba que tá rolando no mundo do futebol, claro, relacionado à seleção brasileira. Falei a vocês que era uma novelinha, viu? Seria uma novelinha que a gente iria passar por ela, e realmente, meus queridos, essa novela ela vai ganhando contornos, cada vez mais complicados. E a CBF, né, que tá de olho em 4 treinadores estrangeiros. A novidade é essa, rapaziada. Seleção brasileira, CBF, está de olho em 4 treinadores estrangeiros para assumir a seleção brasileira, depois da saída de Dorival Júnior. Jornalista, né, o André Rizek, lá do Sport TV, lá da Rede Globo, trouxe os nomes que estão na mesa. Vamos lá! Eu acho que não tem muita novidade, não. Mas tem um nome aí que me chamou a atenção, viu? Vamos lá! 4 nomes. Jorge Jesus, JJ, Carlo Ancelotti, o preferido da CBF, Abel Ferreira do Palmeiras e ele, meus queridos, aquele que levantava o dedinho e fazia assim, ó. O Special One, The Special One, José Mourinho, rapaziada. Quem são esses caras? Será que algum deles é uma escolha certa para o Brasil? Então já vai deixando o teu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho realmente, rapaziada, porque os próximos minutos serão de muita análise e debate. Vamos lá, meus queridos. Vou passar aqui, antes da gente mergulhar, né, nesses nomes, pra gente entender o cenário, né, da seleção brasileira. Tá em busca de um novo técnico, né, desde aquela demissão de Dorival Júnior. A gente já fez aqui alguns vídeos, né? Dorival Júnior demitido no dia 28 de março, né, após uma goleada de 4-1 da seleção da Argentina nas eliminatórias. Uma humilhação, realmente. E realmente Dorival Júnior não tinha condições, na minha opinião, de ser treinador da seleção brasileira. O Brasil está em 4º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo com 21 pontos e ainda precisa garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2026. A CBF, não é, sob o comando do presidente Edinaldo Rodrigues, parece decidida a trazer dessa vez um treinador estrangeiro pela primeira vez na história. Ninguém mais segura Edinaldo Rodrigues, isso é decisão dele. Vai ser a decisão dele, né? A escolha do novo treinador. Vamos falar em letras miúdas, né, rapaziada? Todas as escolhas de Edinaldo Rodrigues até agora. Interino Ramon Menezes. A escolha de Fernando Diniz e Dorival Júnior, nenhuma dessas 3 deu certa. Vamos ver se agora ele consegue acertar com um treinador estrangeiro pela primeira vez na história na CBF. E segundo André Rizek, 4 nomes estão na mira: Jorge Jesus, Abel Ferreira, Carlo Ancelotti e José Mourinho. Vamos passar cada um deles e ver se realmente a seleção pode trazê-los. Eu vou começar, rapaziada, pelo primeiro aqui de todos. Claro, ele, JJ, Jorge Jesus, é o primeiro aqui da nossa lista, é o favorito da CBF. Eu falei que era Carlo Ancelotti, mas parece que realmente, depois de várias reuniões entre o presidente e os seus conselheiros lá na CBF, rapaziada, o Edinaldo Rodrigues colocou que realmente o preferido dele é o Jorge Jesus. O português, de 70 anos, realmente é um velho conhecido do nosso futebol brasileiro, né? Em 2019 ele comandou o Flamengo e fez história. Ganhou o Brasileirão, a Libertadores com o futebol ofensivo e realmente bastante avassalador. Hoje ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, onde também está brilhando. O time dele vai disputar o Mundial de Clubes em junho. Jorge Jesus é um cara que sabe montar times intensos, com posse de bola e também fazendo, quem sabe, o Brasil voltar a ser protagonista, além de uma pressão muito alta, né, com os seus atacantes na saída de bola dos adversários. Além disso, ele já disse publicamente que adoraria treinar a seleção brasileira e o contrato dele com o Al Hilal termina em maio, que facilita as coisas. Mas será que o estilo autoritário dele combina com o grupo da seleção? Realmente isso é uma dúvida. Agora, ele quer vir para a seleção brasileira, ele tem uma multa rescisória e a CBF sabe disso. Nesse momento tem um preço, a multa dele, são aproximadamente 5 milhões de euros, terminando o contrato agora em 31 de maio.
Indo para maio, essa multa cai pela metade, 2,5 milhões de euros. Então, a CBF tem essas informações, mas precisa para ontem, não é, rapaziada, de um treinador e realmente todo o futebol bonito e vistoso que a gente viu do Flamengo em 2019 cairia muito bem na seleção brasileira. Agora, eu quero ver se realmente a seleção vai dar carta branca para Jorge Jesus. Se ele acertar com a seleção, eu sei que ele teve carta branca, porque ele não gosta de ingerência. Não estou dizendo que a CBF faz ingerência. Supostamente, o Jorge Jesus não gosta de ingerência no trabalho dele. Vamos ver, rapaziada, se realmente o Jorge Jesus será o escolhido. Na opinião de vocês, seria Jorge Jesus? Deixa aqui o teu comentário. Vamos passar agora para o nosso próximo nome. Esse aqui é o sonho antigo, realmente, do Edinaldo Rodrigues, do presidente da CBF, Carlinho Ancelotti. Carlo Ancelotti, realmente, rapaziada, é o grande sonho da CBF. E o italiano, né, que tem 65 anos de idade, um dos maiores técnicos da história do futebol. São 4 UEFA Champions League, 3 Mundiais de Clubes, títulos das principais ligas da Europa, como Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França. Então, realmente, rapaziada, são títulos importantíssimos, né? E hoje ele está no Real Madrid, onde tem contrato até junho de 2026. E realmente esse contrato renovado por Carlo Ancelotti foi o que colocou banho de água fria na CBF, que o contrato dele terminaria agora em junho de 2025. Ele renovou o contrato por mais um ano com o Real Madrid. Então, rapaziada, o Ancelotti, que é conhecido por ser um gestor excepcional, algo que a seleção brasileira precisa para lidar com tantas estrelas. Ele que já foi sondado pela CBF, não é? Como eu disse aqui em 2023, mas preferiu ficar em Madrid. Mas a saída realmente do Real Madrid só seria possível depois do Mundial de Clubes, o que ainda pode complicar nesse tempo da seleção. Por quê? Porque o Brasil joga em junho contra o Equador e contra o Paraguai. Será que dessa vez a CBF vai esperar o Carlo Ancelotti? Eu acho difícil, viu? Na minha opinião, já vou dizendo aqui a minha opinião. Eu acho difícil, porque a CBF, além de ter que esperá-lo até o final do Mundial de Clubes, ou ele pede demissão do Real Madrid, eu não vejo o Carlo Ancelotti pedindo demissão para assumir a seleção brasileira, ou a seleção brasileira chega, fala diretamente com o Florentino Pérez e diz: eu quero o treinador, eu quero quebrar aqui o contrato dele, Florentino Pérez, aqui no Real Madrid, e vou levá-lo para a seleção brasileira. E o Carlo Ancelotti liberando, aí sim, eu creio que ele poderia ir para a seleção brasileira, mas eu creio que isso não acontecerá. Eu não vou mais me iludir com essa história. Já me iludi, me empolguei, disse que o Brasil seria hexa com Carlo Ancelotti e Carlo Ancelotti não veio. Tem vários vídeos aqui no Boteco Ball, lá no Solta a Voz Tiba também. Eu não acredito que o Carlo Ancelotti possa fechar, infelizmente, com a seleção brasileira, porque eu digo infelizmente, porque eu queria. Para mim, ele é o meu favorito. Mas os nomes aqui que estão na mesa são nomes interessantíssimos e nomes que eu gosto. Só não gosto de um. Nesse momento da seleção brasileira eu vou colocar aqui, viu? Olha ele aqui, rapaziada. Olha ele aqui, ó. Deixa eu só puxar ele um pouquinho aqui. Olha ele aqui, ó. Que casaco bonito, hein, Abel Ferreira? Casaco lindíssimo, rapaziada. Então, meus amigos, Abel Ferreira, outro português, é o segundo português da lista, aos 46 anos, técnico do Palmeiras desde 2020 e já conquistou, meus amigos, 9 títulos, incluindo 2 Libertadores da América e um Campeonato Brasileiro. Abel é um estrategista muito bom, sabe trabalhar com pressão e tem um estilo de jogo mais conservador, mais pragmático, com defesa sólida e transições rápidas. Tá no radar da CBF já faz um tempo, não é? Mas tem contrato com o Palmeiras também e até o final de 2025. Vai disputar o Mundial de Clubes em junho. Além disso, Abel Ferreira já se envolveu em várias polêmicas do Brasil, como discussões com jornalistas, né? Discutiu aí com jornalistas o nosso querido Guilherme Presutil, né? Lá dos cancelados e expulsões. E realmente, rapaziada, isso pode pesar contra ele. Imagine numa Copa do Mundo o Abel Ferreira sendo expulso, deixando o Brasil na mão, né? Numa fase de grupos ou no mata-mata, rapaz, é complicado, viu? Ainda assim, ele conhece o futebol brasileiro como poucos estrangeiros e realmente poderia fazer uma mentalidade vencedora na seleção. Agora, nesses últimos tempos, eu não tô vendo muito bom futebol
do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, não, viu? Desde o final ali de 2023 que o Palmeiras não vem jogando um grande futebol. É uma equipe, claro, que briga por títulos, que se entrega, mas o trabalho ali de campo, o bom futebol eu vejo faltando. Eu sou adepto do bom futebol. E eu vejo muitos chutões, né? O Everton sempre procurando o centroavante da vez, que era Rony, e agora é o Vitor Roque. Eu imagino ele na seleção brasileira, ele vai colocar o Alisson ou o Ederson, que são grandes lançadores também ali no campo de defesa deles para o centroavante. Vai ser bola direta para Vinícius Júnior. Ele vai transformar Vinícius Júnior em um camisa 9 para poder correr atrás dessas bolas como o Rony fazia e agora Vitor Roque faz. E eu acho realmente um repertório muito pobre só com isso. Você transformar ali, você dobrar os laterais direitos, colocar um lateral direito e o outro lateral direito como ponta. Aí poderíamos ver aí o Wanderson na direita com o Wesley como ponta direita. Realmente eu acho o repertório muito pobre. O próprio Rafael Veiga está preso ali, né, sobrecarregado no meio de campo do Palmeiras. O próprio Estevão ali na ponta direita também sobrecarregado. Já falou em mais de uma oportunidade que gosta de jogar no meio, como meia armador. E realmente ali na ponta direita vai se perdendo o bom talento do jogador. Ele que vai embora do Palmeiras agora, vai pro Chelsea. E vocês vão ver, viu? Quando ele for pro Chelsea, ele vai jogar ali pelo meio e vai se destacar, eu tenho certeza, no futebol inglês. Mas eu só falei aqui de defeitos, mas realmente, rapaziada, as qualidades de Abel Ferreira, realmente, ele é um animal em busca por títulos. Não deixa realmente a concentração da equipe do Palmeiras esmorecer, apesar de essa concentração estar um pouco em baixa nesses últimos momentos ruins que o Palmeiras vem passando dentro de campo. Mas realmente ele é um animal, rapaziada, é um grande treinador. Eu falei dos defeitos dele, mas realmente ele tem uma mentalidade muito vencedora. Quem sabe na seleção dê certo, mas eu não levaria. Eu não levaria, nesse momento eu ainda não levaria o Abel Ferreira. Na opinião de vocês, vocês escolhem Abel Ferreira? Deixa aqui o teu comentário. E por último, rapaziada, com esse eu me empolguei, viu? Com esse eu me empolguei. José Mourinho The Special One, rapaziada. É a última novidade dessa lista, né? O português de 62 anos, que realmente é uma lenda do futebol mundial. 2 UEFA Champions League no currículo, 3 Premier Leagues, passagens por gigantes como Chelsea, Real Madrid, Manchester United e hoje, rapaziada, ele está no Fenerbahçe da Turquia, também com contrato em vigor até junho de 2026. Mourinho, meus amigos, eu posso dizer com todas as palavras, é o rei do esquema tático, da defesa, da motivação, mas seu estilo mais conservador pode não agradar a quem quer ver a seleção brasileira jogando bonito. Eu sou um deles. Eu sou um deles que quero ver a seleção brasileira jogando bonito. Diferente dos outros, ele não vai disputar o Mundial de Clubes, o que o deixa, vamos dizer, mais livre para assumir outro emprego, quem sabe a seleção brasileira. Mas será realmente que o Special One toparia o desafio de comandar o Brasil? Na minha opinião, o José Mourinho daria certo na seleção brasileira, mesmo com esse futebol conservador. Já tivemos, né? Já tivemos o Carlos Alberto Parreira, que foi tetracampeão da Copa do Mundo em 1994, né? Com futebol extremamente pragmático. Tivemos outro também mais pragmático ainda do que o Carlos Alberto Parreira. O Tite, né? Bastante adorado aí pela imprensa paulista, mas ainda mais conservador do que o Carlos Alberto Parreira, na minha opinião, e não ganhou Copa. Jogou 2 Copas e não conseguiu ganhar nenhuma Copa para o Brasil, rapaziada. Mas, enfim, o José Mourinho, ele traria algo a mais. Traria uma energia. Ele tem uma energia muito grande, realmente, o José Mourinho. E faz parte da história do futebol. Está em baixa, não é, no futebol europeu, a verdade seja dita. Não aparecem mais os grandes empregos da José Mourinho no futebol europeu. O último, lá nas grandes ligas, foi no Tottenham, não é? E ele saiu com alguns problemas, foi campeão da Conference League com a Roma. Ele tem tem 2 títulos de UEFA Champions League, né? Na carreira. Tem também o título da UEFA Europa League com o Manchester United e tem uma Conference League com a Roma da Itália. Então ele tem as 3 ligas europeias da UEFA em seu currículo. Então, meus amigos, realmente José Mourinho, ele traria um tempero a mais e ele sabe lidar com a mídia,
impressionante o que José Mourinho pode fazer com a mídia. E a mídia brasileira é pesada, sabe cobrar os treinadores e a torcida também. Mas eu acredito que o The Special One seria realmente um tempero muito grande aí para a seleção brasileira. Eu já acho que o Carlo Ancelotti é um sonho. Eu gostei muito do nome de Jorge Jesus. Agora, depois de aparecer o nome de José Mourinho, entre Jorge Jesus e José Mourinho, olha, é cacetada pra gente escolher. Mas eu ficaria com o José Mourinho. Eu acho o José Mourinho muito mais treinador do que o Jorge Jesus. Gosto do estilo do Jorge Jesus e gosta de atacar. Mas o Jorge Jesus já falou publicamente desses todos que gostaria realmente de assumir a seleção brasileira. É um excelente nome, não é? O Jorge Jesus. Mas entre ele e José Mourinho, meu Deus do céu, eu escolheria José Mourinho. Mas quem vier dessa lista aí, eu só não queria o Abel Ferreira. Realmente, rapaziada, o José Mourinho, ele mexe com o meu coração. Mas eu vou deixar aqui na opinião de vocês. E aí, rapaziada, quem você acha que seria o melhor nome para a seleção? Jorge Jesus, com sua experiência no Brasil e com o futebol ofensivo? Carlo Ancelotti, o gestor dos sonhos? Abel Ferreira, que já está adaptado ao nosso futebol? Ou José Mourinho, o mestre do esquema tático, né? A CBF, né, tá com pressa porque os próximos jogos do Brasil são em junho e a torcida tá ansiosa por um nome que traga de volta esse brilho perdido da amarelinha. A começar, por exemplo, pela própria camisa da seleção, que perdeu o brilho, né? É um amarelo, meu amigo, é um amarelo estranho esse da seleção brasileira. Já perdeu o brilho na própria camisa, perdeu o brilho também no futebol jogado dentro de campo. E eu acho, rapaziada, particularmente, eu gosto muito de José Mourinho. Entre as opções aí, eu acho que realmente eu falei do José Mourinho que seria o meu favorito. Mas pesando na balança, eu tô muito indeciso entre Jorge Jesus e José Mourinho nesse momento. Mas realmente, de todos aí, pra mim, o sonho que seria mais incrível seria o de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. E aí você, o que é que acha? Deixa aqui nos comentários, compartilhe o vídeo para todos aqueles que amam o futebol, que realmente essa seleção brasileira vai dando trabalho pra gente, viu? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball, botão vermelho de inscrever-se. Valeu por assistir e até a próxima, se Deus quiser!